Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula e eu trago novidades aqui agora para você que está nos acompanhando. Eu tenho boa notícia aqui para trazer para vocês. Vamos falar a respeito também sobre a mãe solteira, o valor de 1.200, e também tem uma surpresa sobre o fim do poder do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E isso, pessoal, ele tendo poder ou não, impacta diretamente vocês, e eu vou dizer o porquê, pois o Arthur Lira é quem tem poder de pautar ou não algum projeto, alguma lei, algum projeto de lei que precisa dar andamento ao Congresso. Para os deputados votarem em algo, o Arthur Lira, como presidente da Câmara, ele precisa pautar. E muita coisa está nas mãos deles e eu vou trazer detalhes aqui para vocês sobre isso também, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, aproveita para deixar o seu like, compartilha o conteúdo e bora lá para as informações aqui junto comigo, começando aí sobre o fim do poder do Arthur Lira ou não, né? Antes, pessoal, eu só convido rapidamente você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito. Deixa o seu gostei, compartilha o vídeo. É fundamental você acompanhar o nosso canal, porque o nosso canal é um canal exclusivo focado nos direitos da família brasileira, em especial as de baixa renda. Então, siga aí, se você está pelo Facebook, pelo nosso Instagram, siga as nossas páginas, porque sempre vai ter conteúdo importante para vocês, tá? Mas vamos lá, sem mais demora, vamos começar sobre o Arthur Lira, pessoal. Olha só que importante. Lira terá menos poder com Lula. Quem disse isso foi o Paulo Dantas. O governador defende apoio à recondução do presidente da Câmara, mas avalia que o petista não depende de Lira como Bolsonaro. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, ele afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, terá agora menos poder no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, apesar do petista apoiar sua recondução ao cargo. Para ele, diferentes elementos enfraqueceram o governo Bolsonaro e deram mais espaço para o congressista. Dantas citou os vários pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro que foram parados na Câmara e a dificuldade de diálogo do atual chefe do Executivo com o Congresso. Ao contrário de Bolsonaro, na avaliação do governador alagoano, Lula está acessível, articulado, conversa com a política e tem bons projetos. Lula tem a sua bancada. Bolsonaro tinha uma bancada muito pequena, pois quem concentrou todo o poder foi o Arthur Lira, que terá bem menos poder agora, avaliou o governador de Alagoas em uma entrevista para o estado de São Paulo. E Lira foi aliado de Bolsonaro, ele fez campanha para sua reeleição. Apesar disso, a permanência do deputado na presidência da Câmara é defendida por Lula. Segundo Dantas, o presidente eleito sabe que não conseguirá o comando das duas casas. Logo, é sensato se aproximar de Lira para assegurar a aprovação de pautas importantes. Arthur Lira já saiu para essa disputa para a presidência da Câmara com uma larga vantagem. O presidente Lula precisa de ambiente no Congresso Nacional para aprovar as medidas que viabilizem seu governo. Foi sensato esse entendimento que garantiu a aprovação da PEC do Bolsa Família. E o governo de Alagoas, Dantas assumiu o governo em maio desse ano, depois das eleições indiretas, e foi reeleito pela população agora em outubro. Antes, quem liderava o estado era o Renan Filho, que renunciou para concorrer a uma vaga ao Senado. O vice, Luciano Barbosa, foi eleito prefeito de Arapiraca 2 anos antes. Então tá aí informação de utilidade pública. E outra, o STF tá aí revogando lei, né, pessoal? Olha só essa notícia que saiu sobre o STF. O STF revogou alguns trechos da lei da improbidade administrativa, pois os deputados, eles ficam aprovando algumas coisas dentro do Congresso que são fatos que como que eu posso dizer, que dá vantagem para ele e facilita a corrupção, né? E o que acontece? Eles agora, olha só o que aconteceu, o Alexandre de Moraes, né? Ele revogou alguns trechos da lei da improbidade administrativa. E não só isso, tá? O STF está tomando várias decisões
Inclusive, o STF agora proibiu também, eles atenderam o pedido do PT, né, de proibir circulação de armas em todo o Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. E olha só que importante isso. Por quê? Por causa da segurança de Lula, né? Então eles falaram o seguinte: a circulação de armas de fogo em todo o território está proibido a partir das 18 horas da quarta-feira e vai até a segunda do dia 2 de janeiro. Quem desrespeitar a regra pode ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele é relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos e, de acordo com ele, a crescente radicalização de cidadãos inconformados com o resultado das urnas tem levado a práticas de atos contra o Estado Democrático de Direito e também a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na véspera de Natal, a polícia impediu um atentado terrorista para explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. De acordo com as investigações, o ato foi planejado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E no domingo de Natal, uma denúncia anônima levou as forças de segurança a um matagal onde havia 40 quilos de explosivos. O pedido para suspender temporariamente o porte e a posse de armas de fogo foi feito pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. E as forças de segurança já se mobilizaram para a posse de Lula nesse domingo. Então tá aqui, né, as informações de utilidade pública para vocês, porque informação importante tem que ser divulgada, né, pessoal? E o STF tomou aí mais uma decisão que foi sobre a lei da improbidade. Então, pessoal, o que acontece agora, né? O Moraes, ele suspendeu trechos da nova lei de improbidade administrativa. Isso fez com que os deputados ficassem, né, naquele sorriso, né, de forma irônica que eu estou dizendo. Por quê? Eles estavam facilitando, pessoal, a corrupção. Isso não pode acontecer, né? Então o STF, ele atendeu um pedido feito pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que foi a CONAMP, tá? A CONAMP acionou o STF para julgar isso, e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu de forma liminar os trechos de alterações da lei de improbidade administrativa. Ele atendeu ao pedido da associação, ajuizado em setembro pela suspensão de modificações instituídas pelo Bolsonaro pela Lei 14.230 de 2021. Os trechos em questões da lei, eles facilitavam a corrupção, suavizando a responsabilização dos agentes públicos por irregularidades praticadas na administração pública. Entre eles está a regra que impossibilita a responsabilização de partidos por improbidade em casos de desvio de recursos. Então, para o ministro, a norma fere a Constituição, uma vez que as siglas utilizam recursos públicos para operar. Então, ao possibilitar um tratamento diferenciado aos autores de ilícitos de improbidade contra recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações, a referida previsão coloca-se em potencial conflito com o princípio da isonomia, pois os tratamentos normativos diferenciados somente são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado. Então tá aí, né? Isso pode fazer aí, inclusive, o partido se responsabilizar caso exista ali uma prova de corrupção, né, dentro dele. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar da mãe solteira, os R$ 1.200, porque eu falei que a gente adotou aqui essa luta junto com vocês. E o que eu vou falar hoje é sobre o projeto de lei 299. Esse projeto de lei, ele está pronto para ser pautado e votado na Comissão de Seguridade Social e Família. Esse projeto de lei, ele institui um auxílio permanente à mulher provedora de família monoparental no valor de R$ 1.200 mensais. E o projeto, pessoal, ele institui esses 1.200 para a mulher que não tem cônjuge, né, nem companheiro, e que ela tenha pelo menos uma pessoa menor de 18 anos sobre a responsabilidade dela. Essa proposta foi enviada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, pelo deputado Assis Carvalho. Agora, voltou a esperança da mãe solteira ter os 1.200, porque vocês viram aí, né, nessa questão de Lira, se vai assumir ou não, toda essa questão aí tem um centrão, né, que acaba rachando por causa dessas compras de emendas. Então, tudo isso pode facilitar a aprovação de alguns projetos. E para chegar ao Auxílio Brasil a 1.200, falta pouco, porque se vocês olharem, né, já tem os 600 aí garantido no mínimo, mais 150 por filho, já vai ter família que vai tirar mais, né, quase mais de R$ 1.200. Então a gente percebe que já existe
essa chance de chegar próximo a esse valor. Para dar para a mãe solteira, não é muito difícil de acontecer do jeito que está sendo hoje tratado o Auxílio Brasil. Então a gente precisa continuar a nossa luta. Ele está pronto para entrar em pauta na votação de Comissão de Seguridade Social e Família. Vamos pressionar o governo, porque a mãe solteira pode ter uma surpresa a qualquer momento. Segundo Lula, junto com o Janones, ele não vai abandonar a mãe solteira. Então a gente vai ver se não mesmo agora ele assumir no poder, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por tudo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até logo.